Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo da série Aposta VDP NBA. Finalmente consegui acompanhar uma rodada completa de NBA após uma semana de recesso nesse começo de ano. Essa semana começou com uma estabilidade no fornecimento de energia, então consegui acompanhar apenas um ou outro jogo. Acabei não fazendo nenhuma entrada, mas a rodada de ontem eu consegui acompanhar todos os jogos e, consequentemente a isso, consegui fazer a primeira entrada do ano, que terminou em um green nesse Lei Brooklyn Nets a 2,64 no jogo que inaugurou a rodada de ontem. Vou falar dos placares dos outros jogos e também quem foi o destaque da rodada e quem foram os destaques coletivos, de cada jogo. Também vou fazer uma projeção para a rodada de hoje, a fim de encontrarmos valor dentro do mercado de apostas esportivas para que a gente possa, quem sabe, fazer uma entrada ou um investimento. Depois da vinheta. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo e antes de mais nada eu gostaria de pedir a sua ajuda. Sua forma de fazer isso é muito simples, é apenas deixando seu like. Caso você queira comentar alguma coisa, também fique à vontade para fazer alguma sugestão, alguma dica, alguma correção, até mesmo alguma crítica. Pode ficar à vontade, o espaço dos comentários estão abertos para vocês. Também pode ficar à vontade para compartilhar esse vídeo caso vocês queiram. E fique à vontade também para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Seja muito bem-vindo, assim você não perde nenhuma das novidades aqui do canal, além de me ajudar e muito a estar crescendo aqui com esse trabalho de vídeos diários. Vou começar então falando sobre a rodada de ontem, que teve início às 16 horas, um horário bem diferente aí do que costuma ter o horário das rodadas de NBA às quinta-feiras. Fato é que bateu esse Lei Brooklyn Nets a 2,54. Eu tinha precificado esse jogo ontem, falei no vídeo anterior que caso fosse a formação completa do Cleveland Cavaliers, eu iria fazer essa entrada em Lei Brooklyn Nets. Lembrando que esse jogo aconteceu na França, num projeto da NBA em levar os seus jogos, levar o seu produto para outros países, para a Europa principalmente. Então esse jogo aconteceu na França, vitória do Cleveland Cavaliers por 111 contra 102. Com a ausência de Darius Garland e Evan Mobley, Donovan Mitchell foi o destaque da partida e também, na minha opinião, o destaque da rodada, anotando 45 pontos, 12 rebotes e 6 assistências. Jarrett Allen também anotou um double-double, fez 12 pontos, 12 rebotes e 4 assistências. Para o time visitante, Michael Bridges anotou 26 pontos, 6 rebotes e 1 assistência, e Nick Claxton anotou um double-double, fazendo 13 pontos, 11 rebotes e 1 assistência. Então, já nessa primeira entrada do ano de 2024, o nosso primeiro green, tomara que seja o primeiro de muitos. Às 21h30, um jogaço entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Na verdade, só não foi melhor esse jogo devido ao back-to-back do Boston Celtics, que teve um jogo muito difícil contra o Minnesota Timberwolves, jogo decidido no overtime. Então seria natural que o Boston Celtics teria uma queda de rendimento, principalmente o Jason Tatum, que por sinal jogou apenas 16 minutos e anotou apenas 7 pontos, 1 rebote e 3 assistências. Peyton Pritchard também foi o destaque, na verdade, para o time do Celtics, fazendo 21 pontos, 4 rebotes e 4 assistências, e a única ausência do time de Boston foi Al Horford. Já para o time vencedor, o time mandante da partida, Bobby Portis foi o destaque com 28 pontos e 12 rebotes, e Giannis Antetokounmpo anotou mais um double-double, fazendo 24 pontos, 12 rebotes e 6 assistências, então se confirmou o favoritismo do Milwaukee Bucks, claro que devido muito ao back-to-back do Boston Celtics. Às 22 horas, OKC contra Portland Trail Blazers. Claro que se confirmaria aí, seria muito improvável uma vitória do Portland, acabou se confirmando aí 139 contra 77 para o Portland Trail Blazers, vitória do time da casa, vitória do Oklahoma City Thunder, com mais um show de Shai Gilgeous-Alexander, que anotou 31 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, e Joshua Giddey, que anotou 13 pontos, 10 rebotes e 12 assistências foram os destaques para o time do OKC. Já para o time dos Blazers, Anthony Simons anotou 14 pontos, 3 rebotes e 2 assistências, e a estrela do time, Jeremy Grant, anotou apenas 9 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. Às 22h30, um jogo que eu tinha precificado aí, e devido a ausências eu disse que essa precificação até que seria justa, mas esse New York Knicks a 1,64, levando o Dallas Mavericks, que está jogando em Dallas, para ser o underdog dessa partida, era uma odd muito desregulada. Fato é que bateu esse New York Knicks a 1,64, com a ausência de Luka Doncic. Kyrie Irving foi o protagonista e anotou 44 pontos, 4 rebotes e 10 assistências, além de ter acertado 6 das 10 tentativas dos arremessos de 3. Julius Randle e Jalen Brunson combinaram para 62 pontos, sendo 32 pontos, 6 rebotes e 5 assistências para Julius Randle, e Jalen Brunson com 30 pontos, 2 rebotes e 8 assistências. Também
também me chamou a atenção a quantidade de rebotes que Isaiah Hartenstein anotou nesse jogo. Ele pegou 15 rebotes, além de ter feito 8 pontos e 3 rebotes. Além de ter feito 8 pontos e 3 assistências. Bateu então esse lei New York Knicks a 1.64, então caso você estava também em back Dallas Mavericks a 2.58, teve bastante valor essa entrada aí. Mais um green então, caso eu tivesse feito essa entrada, confesso que não fiz. Para finalizar a rodada de ontem, Los Angeles Lakers contra Phoenix Suns. Um erro aí na precificação, afinal eu disse que o Phoenix Suns teria dificuldade para vencer o jogo contra o Los Angeles Lakers. O time do Lakers foi titular, caso eu não tivesse pego essa entrada aí no jogo de abertura Cavaliers contra Brooklyn Nets, provavelmente eu faria esse lay Phoenix Suns e acabaria terminando num head. O Hachimura e Gabe Vincent foram os desfalques para o time de Los Angeles. DeAngelo Russell anotou 19 pontos, 1 rebote e 6 assistências. Anthony Davis 13 pontos, 5 rebotes e 1 assistência. LeBron James ficou 24 minutos em quadra e contabilizou 10 pontos, 5 rebotes e 9 assistências. Na vitória por 127 contra 109, então o destaque para o time do Suns foi Bradley Beal, que anotou 37 pontos, 6 rebotes e 4 assistências, e Devin Booker, que anotou 31 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, batendo então esse lay Los Angeles Lakers a 2.02, já que para ficar em back estava abaixo de 2, muito mal precificado, mas eu acho que até teve um certo valor esse lay Phoenix Suns, mas foi um erro aí de precificação, acabaria tomando um head. Ainda bem que eu já consegui esse green, fiz essa entrada já no começo da rodada, senão eu teria tomado nesse começo de ano, esse primeiro entrada do ano, esse head em lay Phoenix Suns. Finalizada a rodada de ontem, então, vou falar sobre essa rodada de hoje, com bastante jogos, se eu não me engano são 10 jogos na rodada de hoje, abrindo a rodada às 21h30, Atlanta Hawks contra Indiana Pacers, a surpresa Indiana Pacers que parece que voltou a jogar aquele basquetebol que nós vimos no começo da temporada, pode ser que tenha valor, então, esse lay Atlanta Hawks a 1.53, claro que vai depender muito das formações, muito de quem estará em quadra, principalmente para o time visitante, para o time do Indiana Pacers, mas olharei com carinho para esse Atlanta Hawks a 1.53. Detroit Pistons contra o Houston Rockets, um favoritismo aí que se justifica até para o Houston Rockets, mesmo jogando como visitante. É um time que está em ascensão e vai enfrentar aí um dos piores times, não só dessa temporada, como um dos piores times da história da NBA. Philadelphia 76ers contra Sacramento Kings. Vou olhar com carinho para esse lay Sacramento Kings a 2.08. Ainda não tem a informação se o Joel Embiid volta para essa partida. Eu acho que não, por isso que essas precificações estão aí um pouco assim bem justas, né, bem próximas uma da outra, mas me chama a atenção sim fazer esse lay Sacramento Kings a 2.08, afinal jogando em casa o Philadelphia 76ers é muito bom. Às 22 horas, Chicago Bulls contra Golden State Warriors. É verdade que o time dos Warriors vem jogando muito mal, parece que não consegue se achar em quadra. Isso se deve muito também ao aproveitamento dos arremessos de 3 pontos de Steph Curry, que está ficando abaixo dos 40%. Vai visitar então o Chicago Bulls em Chicago. Tem valor, na minha opinião, esse 1.72 para ficar contra o Chicago Bulls, levando em consideração o último jogo que o Golden State Warriors levou um amasso do New Orleans Pelicans jogando na Califórnia, então precisa dar urgente uma resposta à sua torcida. Memphis Grizzlies contra Los Angeles Clippers, um jogo bem equilibrado na minha opinião e uma odd desregulada para esse back. Memphis Grizzlies a 3.75, talvez tenhamos aí alguns desfalques para o time de Memphis, o que justificaria essa precificação, mas levando em consideração que os times estarão todos titulares, eu acho que tem muito valor para esse lay Los Angeles Lakers, esse lay Los Angeles Clippers a 1.37 ou até mesmo para esse back Memphis Grizzlies a 3.75. No clássico da Flórida, Miami Heat contra Orlando Magic, apareceu o valor para os dois leis, tanto o lei Orlando Magic a 2.44 quanto para a lei Miami Heat a 1.74. O Orlando Magic é um time que vem jogando muito bem, principalmente quando joga em seu ginásio. Vai estar ainda em Miami, ainda vai jogar dentro do seu estado, mas vai visitar o Miami Heat, que se eu não me engano, no último confronto nesse clássico da Flórida, bateu aí a vitória do Orlando Magic. Caso seja o time titular do Miami Heat, falando da volta de Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Hero, enfim, Kyle Lowry também, que foi desfalque no último jogo, eu acho que tem muito valor para esse lay Orlando Magic a 2.44, mas dependendo das formações, o valor pode sim estar para esse lay a 1.74 contra o Miami Heat, o que seria melhor ainda levando em consideração o risco versus recompensa. Nesse lay Miami Heat, o mercado praticamente te pagará para ficar contra o time do Miami Heat. Vou olhar então com carinho para esse jogo também, mas pretendo sim fazer uma entrada nesse jogo.
a princípio, um lay Orlando Magic, levando em consideração o último confronto entre eles, que se eu não me engano foi o Orlando Magic que venceu. Minnesota Timberwolves contra Portland Trail Blazers, não tem nem o que falar. Claro que o valor vai aparecer para um back Portland Trail Blazers ou lay Minnesota, porém muito improvável, mas esse back Portland a 10, quem sabe aí pode ser que tenha valor em algum momento do jogo, caso você goste de fazer o cash out. Pode ser que tenha valor, mas eu particularmente nos meus métodos, na minha opinião, vou ficar de fora. Talvez apenas acompanharei esse jogo, afinal espero muito desse time do Minnesota para essa temporada. Santo Antonio Spurs contra Charlotte Hornets, um jogo que se equivale, assim como foi o último jogo do Santo Antonio Spurs. Eu não me engano, foi contra o Portland ou contra o Detroit, dois times ali que eu acho que foi contra o Detroit. O Santo Antonio Spurs conseguiu a vitória, vai jogar em casa agora, vai receber um time também que não consegue se achar em quadra. Tem o desfalque do Lamelo Ball, que queira ou não já faria muita diferença. Então o Santo Antonio Spurs aí pode sim ser mesmo o favorito para esse jogo, mas apareceu o valor para esse lay, Santo Antonio Spurs a 1,87. Eu provavelmente ficarei de fora, afinal são dois times que não me passam tanta credibilidade assim para fazer um investimento, para me envolver emocionalmente e financeiramente. Às 23h30, Utah Jazz contra Toronto Raptors. O Toronto Raptors é um time bom no papel, um time que sofre com altos e baixos, vai enfrentar o Utah Jazz, que vem jogando bem em casa, é um time em ascensão. Eu demorei para conseguir acompanhar um jogo do Utah Jazz nessa temporada, mas esses últimos tempos para cá eu acompanhei bastante jogos desse time e vi que é um time que está em ascensão, é um time que joga muito bem em casa, porém o valor apareceu mesmo para esse lay Utah Jazz a 1,75. Caso for a formação titular do time do Canadá, com certeza tem muito valor aí, vou olhar com carinho também para esse lay Utah Jazz. Para finalizar a rodada, 0 horas, expectativa de um jogaço entre Denver Nuggets e New Orleans Pelicans. Na minha opinião, é sim o Denver Nuggets o favorito, afinal é o atual campeão da NBA, mas o New Orleans Pelicans é um time muito bom, um time coletivo muito bom também, que consegue jogar muito bem, principalmente quando o Zion Williamson está inspirado junto com o Jonas Valanciunas. Então acho que também tem a ajuda aí do Brandon Ingram. Eu acho que esse trio pode sim dificultar muito a vida do Denver Nuggets e passar a ter valor esse back New Orleans Pelicans a 3,75 ou esse lay Denver Nuggets a 1,36. O que pesa muito é o desempenho que eles tiveram contra o Golden State Warriors na última rodada, que dificilmente eu acredito que eles irão repetir esse desempenho. Mas apareceu o valor aí, a princípio vou ficar de fora, afinal me interessava mais um lay New Orleans Pelicans, mas a 3,95, muito alto, muito fora de cogitação. Do mais, quero desejar a todos aí um bom final de semana, uma boa sorte nessa rodada cheia de sexta-feira. Até amanhã com o vídeo analisando essa rodada e também projetando a rodada de sábado. Um abraço e até amanhã.